Olá! Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos ver a análise de funções concavidade. Na aula passada a gente viu que o sinal da derivada da f revelava onde o gráfico era crescente ou decrescente. Entretanto, ele não revelava a direção da curvatura do gráfico, ou seja, onde ela é côncava para cima ou côncava para baixo. É o que a gente vai ver hoje. Então, se eu tiver uma função f, tá, que ela for diferenciável, num intervalo qualquer aberto, a gente vai dizer que ela é côncava para cima se a derivada for crescente, e côncava para baixo se a derivada, a f', for decrescente. O que quer dizer isso? Significa que eu vou precisar do sinal da segunda derivada. Se eu tiver uma f, tá, que ela for duas vezes diferenciável, se eu tirar a derivada segunda dela, então nos intervalos onde for maior do que zero, para cada valorzinho x desse intervalo, a f é côncava, é um A, tá? Côncava para cima. Nos intervalos onde a segunda derivada, ou seja, f duas linhas de x, for menor do que zero, ou onde a derivada for decrescente, então por isso que é a segunda derivada, a minha f é côncava para baixo. Ok? Então é isso. Concavidade, eu vou precisar da segunda derivada. Onde a segunda derivada for zero, ela não vai ser nem côncava para cima, nem côncava para baixo. Nesses pontos onde eu tiver uma troca de concavidade, ou seja, ela trocar de côncava para cima para côncava para baixo, bem nesse ponto vai ser um ponto de inflexão. A gente vai ver depois com mais detalhe. Então vamos resolver o exercício. Bem, gente, então o que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? É relativamente simples. Eu vou pegar, vou fazer a segunda derivada dessa função e vou analisar onde ela é maior do que zero, onde é menor do que zero. Então esses são os intervalos onde ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Então observe, se eu derivar essa função uma vez, o que nós vamos ter? Olha, a derivada dessa função, f', é um derivado de um polinômio, né? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. A derivada de x ao cubo, nós já vimos, é 3x ao quadrado. É a regrinha básica dos polinômios. Derivada de menos 2x ao quadrado, o menos 2 é uma constante, sai para fora da derivada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, multiplicando por menos 2, vai ficar menos 4x. E derivada de 1 é 0. Tá? Essa é a primeira derivada. Agora eu vou fazer a derivada segunda, quer dizer, derivar mais uma vez essa função. Então eu tenho que derivar 3x ao quadrado menos 4 agora. Mesma coisa, mais um polinômio. A derivada de 3x ao quadrado é, passa o 2 para baixo, vai ficar 6x. E derivada de menos 4, x é menos 4. Tá aí a segunda derivada. Então, o que nós temos que fazer agora? Basta analisar duas coisas. Se eu quero saber a concavidade, basta eu analisar onde que 6x menos 4 é maior do que zero e onde 6x menos 4 é menor do que zero. Vejam, aqui eu analiso a concavidade. Na derivada primeira, eu analiso onde ela é crescente ou decrescente. Então, bem simples, uma equação do primeiro grau. Isso aqui implica que 6x é maior do que 4. E isso implica que x é maior do que 4 sextos, certo? X é maior do que 4 sextos. Da mesma forma, daqui sai que
6x é menor do que 4, só passei para o outro lado. Isso aqui implica que x é menor do que 4/6. Ok? Então, no intervalo onde ela é maior do que zero, então aqui ela é côncava para cima. E aqui ela é côncava para baixo. Ok? Bem tranquilo. Então encontrei já os intervalos onde ela é côncava para cima e côncava para baixo. Agora vamos fazer o gráfico da função e vai nos mostrar bem direitinho esses pontos. E eu vou mostrar para vocês o ponto onde ela não é nem côncava para cima nem côncava para baixo. É onde a gente vai fazer o quê? Onde a derivada segunda for zero, ou seja, nos pontos onde a f' duas linhas de x for zero, em outras palavras, né? Nesse ponto aqui, ó, em 6x menos 4 igual a zero, que é o ponto, estou resolvendo essa igualdade, é o ponto onde x, vamos passando 4 para lá, 4/6. Esse ponto 4/6 vai ser o ponto onde ela não é nem côncava para cima nem côncava para baixo. Então nesse ponto a gente vai chamar que é um ponto de inflexão. Inflexão é onde a curva troca concavidade. Sempre onde eu tiver esses pontos onde eu tiver troca de concavidade, vai ser um ponto de inflexão. Assim como eu tinha lá na derivada primeira os pontos onde a função mudava de crescente para decrescente, era um ponto de máximo, ou de decrescente para crescente, era um ponto de mínimo. Aqui, os pontos onde houver troca de concavidade, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, vai ser um ponto de inflexão. Então vamos fazer o gráfico dessa função para ficar mais claro para vocês. Tá aí, gente, tá aí o gráfico dessa função cúbica, né? Se você tem dificuldade de entender esses gráficos de função cúbica, volte lá um pouquinho nas aulas anteriores. A gente fez um tópico lá sobre gráfico de funções e vai ajudar você a entender. Mas a ideia de fazer o gráfico, de uma função, principalmente essas funções cúbicas, né? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: primeiro achar as raízes, tá? Achar as raízes dessa função. Como é que eu acho as raízes? Aqui no caso você pode usar Briot-Ruffini, né? Baixar o grau do polinômio. Observem que 1 é uma raiz. Facilmente você pode ver, ó. Se fizer aqui f aplicado em 1, f aplicado em 1 vai dar 1 ao cubo, né? Menos 2 vezes 1 ao quadrado, que é menos 2, mais 1, ó, deu 0. Então 1 é raiz. E de fato é. Se você olhar lá embaixo, aqui está um pouquinho maior aqui, x igual a 1 é uma raiz, 1/4 zero. As outras duas raízes, você baixa o grau por Briot-Ruffini e vai encontrar, tá? Então tem uma positiva e uma negativa. Esse gráfico tem 3 raízes reais. Outra informação importante, ó. Quando o x é zero, quanto é que vale o y? Essa é uma informação interessante do gráfico que você pode sempre colocar. Ó. Quando o x é zero, quanto é que vale o y? Ou seja, f aplicado em zero. F aplicado em zero vai ser 0 ao cubo, que é 0, menos 2,0 ao quadrado, que é 0, mais 1. Então é 1. Essa outra informação também ela está aqui. Ó. Quando x é 0, observe que o x igual a 0 está aqui. Ó. Deixa eu botar um pontinho aqui para vocês. X igual a 0, aqui ó, y é 1. O gráfico passa ali nesse ponto. Quais são as outras informações que você pode fazer já do conhecimento que vocês já têm de cálculo? Tomar os limites extremos. Você pode analisar quando x tende a mais infinito, para onde é que vai essa função? Quando x tende a menos infinito. É uma análise nos extremos, que é bem interessante você fazer também. Quando x cresce muito, quem vai dominar ali naquele polinômio?
o termo de ordem maior, ou seja, o termo de ordem 3. O x ao cubo domina. Como o x ao cubo é positivo, quando o x tende a mais infinito, o y, né, a f, também vai a mais infinito. O x começa a crescer muito, o y começa a crescer muito. Aqui vocês podem ver, ó, quando o x tende, à medida que x começa a crescer, y começa a crescer. Da mesma forma, quando o x tende a menos infinito, como ali x ao cubo, alguma coisa negativa, ao cubo vai dar negativo. Então o y também tende a menos infinito. Então se vocês observarem, o gráfico vem lá do menos infinito, passa pela raiz, passa pelo 1, passa pela outra raiz, passa pela outra raiz e depois vai a mais infinito. Tá? Então análise nos extremos. São duas informações interessantes que você pode sempre fazer, né? Quando o x então, tende a mais infinito, começa a crescer muito, y começa a crescer também. Cresce até mais rápido, né? De forma cúbica. Da mesma forma, quando o x começa a decrescer muito, negativamente, da mesma forma, quando o x tende a menos infinito, y tende a menos infinito. Agora, usando as derivadas, o que a gente pode perceber? Gente, usando o nosso conhecimento agora de derivada, então, a gente viu que o ponto 4/6, mais ou menos aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Então, mais ou menos aqui, gente, no ponto 4/6, era um ponto que eu chamei de um ponto de que aquela função não é nem côncava para baixo, nem côncava para cima. Então, gente, a partir do ponto 4/6, ela passa a ser, então ela vinha de côncava para baixo, certo? Que a curvatura é côncava para baixo, até o ponto 4/6. A partir do 4/6, ela começa a ser côncava. A partir desse ponto aqui, ó, 4/6, ela começou a ser côncava para cima. Côncava para cima. E exatamente no ponto 4/6, que teve essa troca, né, essa mudança de concavidade, é chamado um ponto de inflexão. É um ponto onde o gráfico muda a sua curvatura, ou seja, de côncava para cima, côncava para baixo para côncava para cima, chamado ponto de inflexão, certo? Observe que eu poderia ter feito a análise também da derivada primeira para ver os pontos onde a função é crescente e decrescente, e os pontos de máximo e mínimo local. Observe que o ponto x igual a 1, ó, a derivada é zero, e aqui entre o ponto x igual a 1 e o ponto x igual a 2, ó, eu teria aqui também um ponto de mínimo. Então eu tenho os pontos de mínimo e máximo, aqui a função é crescente. Observe que a função vem crescente, crescente, crescente. Chega no ponto x igual a 1, é um ponto de máximo local. Depois a função é decrescente, decrescente, decrescente. Chega nesse ponto, é um ponto de mínimo, e depois passa de novo a ser crescente. Tá? Todas essas análises vocês podem também fazer com a derivada primeira e dizer certinho quais são os pontos de máximo e mínimo local dessa função. Tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Dá um like lá se você gostou. E um grande abraço.